Neemias, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio, que muitos morreram, estão de volta na província. Encontram-se em grande aflição e opróbrio, vergonha, desonra. Os muros da nossa cidade de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Espírito Santo de Deus, toma esta porção das Escrituras nesta noite e comunica a tua profecia ao nosso coração. Tua palavra diz, Pai, que não havendo profecia, o teu povo se corrompe. Tua palavra diz que o teu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento da palavra. Púlpito é lugar de profecia. Ajuda-nos, Pai, a sermos profetas nesta noite, a sermos boca profética aqui para produzir encorajamento, produzir edificação e produzir consolo no coração de todos aqueles que estão presentes e de todos aqueles que estão participando deste culto pela internet em algum lugar deste mundo, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar, meus amados. Ronaldo está fazendo esta série, né, sobre construindo uma vida melhor. É isso, né? Construindo uma vida melhor. Vocês não têm me visto aqui esses dias, porque eu estou com uma missão deliciosa, que é dar continuidade na implantação da Comunidade da Graça na Zona Sul de São Paulo. E eu tenho estado ali aos domingos à noite e também alguns dias da semana com a liderança, dando continuidade a um projeto que Deus me confiou nas mãos. Fui enviado pelo pastor Carlos Alberto, a equipe pastoral aqui, no ano 2012, né? 5 anos atrás, um grupo de 3 casais ali, começamos um projeto e Deus tem abençoado. E eu estou lá nessa fase agora, retomando ali e dando continuidade a este núcleo da Comunidade da Graça ali na Zona Sul de São Paulo. Mas é uma honra para mim estar aqui, rever alguns de vocês, né? Compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu quero fazer isso com toda a fidelidade a Deus e a vocês. Construindo uma vida melhor. Como é que se constrói uma vida melhor? Então, nesse texto, nesses 4 versos, nós vamos encontrar aqui 4 decisões que Neemias tomou para construir uma vida melhor, não só para si, mas principalmente para o próximo, para o outro. Porque nós precisamos entender que a verdadeira realização da vida é você viver para um propósito imensamente significativo. A verdadeira realização da vida não é você acumular para si. As pessoas mais realizadas na vida são aquelas que estão procurando construir uma vida melhor para o outro. Vou repetir.
As pessoas mais realizadas deste mundo são aquelas que estão dispostas, empenhadas em construir uma vida melhor para o outro. Isto é cristianismo. 2 Coríntios 5,14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Esse um que morreu por todos é Cristo. Todos que morreram somos nós. Morremos para quê? Morremos para o nosso eu, para o nosso ego, para o nosso egoísmo. E o verso 15 diz assim: para aqueles que agora vivem, não vivam mais para si, mas sim para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então a verdadeira vida, para você desejar construir uma vida melhor, você precisa experimentar esta graça do Evangelho. Estou pregando o Evangelho para você, estou pondo no primeiro pilar, senão a gente vai para uma coisa antropocêntrica e de autoajuda. E aqui é uma igreja, certo? Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então nós temos que pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que transforma as pessoas. Se você deseja construir uma vida melhor, você precisa ser melhor. E para você ser melhor, você precisa experimentar esta graça de Deus e esta transformação. Experimentar este amor de Cristo que nos constrange, se lançar neste amor de Cristo, se deixar conduzir pelo amor de Cristo, para agora viver para Deus. E quando você vive para Deus, você naturalmente vai viver para o próximo. Aqueles que vivem... Vamos ver esse texto? Eu estou achando que vocês não estão sabendo de cor esse texto. Põe para mim na tela aí, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Vamos botar bases aqui, pilares aqui, que senão a gente não constrói nada, né? 2 Coríntios 5, 14 e 15. Vamos ali, conferir. Vamos ler juntos ali? Pois o amor de Cristo faz o que conosco? Nos constrange. Constranger é atrair. Constranger é cativar. É o amor de Cristo que faz esse constrangimento. Constrangimento é você não conseguir dizer não. Olha, eu fui constrangido. Quer dizer, eu fui envolvido numa situação que eu não consegui dizer não. Olha, a pessoa, ele fez isso porque ele foi constrangido. Então, constrangido é isso, é você ser envolvido, é ser atraído, é ser enredado numa situação que você não consegue se livrar daquilo. É isto que o amor de Cristo faz conosco. O amor de Cristo nos constrange. Por quê? Estamos convencidos de que um morreu por todos. Cristo morreu por todos nós. Logo, todos morreram. Ponto. Agora fala o propósito disso no verso 15. Vamos ler juntos agora? E ele morreu por todos, para quê? Ele morreu por todos, para quê? Para quê a pergunta? Para qual propósito? Cristo morreu por todos. Vamos lá ler? Para que aqueles que vivem... Quantos vivem aqui? Quantos estão vivos? Que vivem... O que é para você fazer? Não viver mais para si mesmo. Mas viver para quem então? Para aquele que por eles morreu estou. Então, para você construir uma vida melhor, você precisa ser melhor. Para você ser melhor, você precisa morrer, nascer de novo, e aí você ter um coração novo e viver para Deus. Porque quando você vive para Deus, você vai se tornar um cristão, um mini Cristo. E Cristo viveu para o próximo. Cristo viveu para o próximo. Lá em Mateus 10, Marcos 10, ele diz assim: porque o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, vamos botar essa base aqui,
esse piso aqui para nós subirmos em cima e começar a construir. Se você não tem uma experiência com Cristo, você não consegue pensar no próximo. É natural que sejamos egoístas, pensemos só em nós mesmos. Então a gente pode ser atraído para uma reunião dessa, eu quero saber como é que eu construo uma vida melhor para mim. Então, se quer construir uma vida melhor para você, experimente a graça de Deus, o novo nascimento, o novo coração, creia na sua inclusão na morte e ressurreição de Cristo, creia na sua ressurreição com Ele, para que você viva para Ele, vivendo para Ele, você vai viver uma vida que agrada a Ele, e então você vai construir uma vida melhor para o outro. Voltando a Neemias, vamos então usar este exemplo de Neemias para nós encontrarmos 4 decisões que Neemias tomou para construir uma vida melhor para o outro. Então vamos lá, primeira delas. Eu queria que você lesse essa frase, por gentileza, para nós fixarmos aqui um outro princípio que Deus tem me alertado sobre isso. Você pode ler comigo em voz alta? Nossas decisões e não as nossas condições é que moldam o nosso destino. Preste atenção nisso, reflita um pouquinho. O meu e o seu destino, ele não é moldado pelas condições que nos cercam. É aquela premissa de você falar assim, eu sou assim, eu tenho essa cultura, eu tenho esse comportamento, porque eu nasci numa família muito pobre, eu nasci numa situação muito difícil, eu nasci num bairro onde eu nasci numa comunidade ou num lugar muito carente. Então eu sou o retrato disso. Nasci na ZL, né? Eu sou ZL. Eu sou Itaquera, eu sou Guaianais. Então é o meio que eu nasci. Então é por isso que eu tenho um destino forjado pelas condições. Eu não tive condições. Se eu tivesse as condições de alguém que nasceu em outro lugar, numa outra família, então eu teria um destino melhor. Errado. Não são as nossas condições que moldam o nosso destino, são as nossas decisões. É como você decide, é que o seu destino vai ser moldado. A história deste mundo até mesmo para pessoas não cristãs, isto é comprovado, isto é um princípio. Muitas pessoas tiveram o seu destino transformado, porque eles tomaram decisões pontuais, em determinado momento da sua vida, eles tomaram decisões dizendo assim, eu não quero este caminho, eu quero outro caminho. Por exemplo, no seio da família, você pode ter nascido numa família terrível, numa situação muito complicada. Você não tem o direito de permitir que o seu destino seja moldado pelas condições que você nasceu, pelo lugar que você viveu, pelas condições financeiras, sociais e econômicas. Você tem a condição, Deus te deu essa condição de você tomar decisões, de andar por outro caminho. Você não pode dizer nunca, eu sou assim porque meu pai foi assim. Eu sou assim porque minha mãe foi assim. A minha família é assim. É um legado de maldição que eu trago. Não tem outra situação. Tem sim. Em Cristo, nós podemos ser novas criaturas, coisas velhas se passarem, tudo se fez novo. De novo, o poder do Evangelho. Para mudar você e eu. Para mudar você e eu. Eu vou contar um pouco da minha história para você. Eu nasci numa família muito simples. Morei no interior de São Paulo. Com 14 anos de idade, 13 anos de idade mais precisamente, meu pai adulterou e saiu de casa. Eu tinha tudo para seguir um caminho de revolta, como fiquei vários anos, podia me justificar toda a minha revolta, meu comportamento em cima de um pecado que meu pai cometeu. Mas quando aos 23 anos eu conheci a Cristo,
este evangelho que eu estou pregando a vocês, que era possível ter uma nova identidade e ter um novo destino, eu agarrei, eu tomei essa decisão, falei, eu não quero isso para a minha vida. Eu não fiquei olhando para trás, eu quis mudar o destino da minha vida, eu quis fazer novas escolhas, novas decisões. E como eu não tinha, quando eu estava namorando, quando eu estava noivando, eu não tinha parâmetro dentro da minha casa, eu não tinha referências, a minha condição familiar não me dava essas referências. Meus irmãos já tinham, eu era o caçula da família, meus irmãos já tinham separado 2 vezes, alguns deles, e eu estava perdido no meio daquela confusão. Eu fui buscar na igreja, a Comunidade da Graça, onde você está sentado, onde você participa, referências para que eu pudesse me espelhar. Eu fui buscar mentores para me ajudar. Porque eu disse o seguinte, esta vida eu não quero. As condições não me são favoráveis, mas eu preciso construir uma nova história para a minha vida. Eu preciso construir uma vida melhor. E aí eu me agarrei ao Evangelho, me agarrei a Cristo, à Palavra de Deus, à memorização das Escrituras, às reuniões de oração, aos grupos pequenos, tudo aquilo que a comunidade me oferecia, e principalmente a Cristo e a sua Palavra. E aí eu tive a ajuda de mentores, vários deles, não tive só um. E o principal, o pastor Carlos Alberto, a quem eu me espelho até hoje. Então, com isso eu quero dizer, não são as suas condições que moldam o seu destino, são as suas decisões. Você precisa hoje, no dia 21 de maio, tomar decisão aqui. A quem você quer servir, o que você quer ser, porque a sua decisão de hoje vai refletir no seu futuro, no futuro dos seus filhos, dos seus netos. Voltemos para Neemias. Neemias tomou a primeira decisão para construir uma vida melhor para si e para o seu povo, principalmente para o seu povo. Neemias, vou historiar rapidinho para você aqui. Diz os historiadores que ele nem nasceu em Jerusalém. Ele era judeu, mas ele nasceu no cativeiro. No cativeiro, no reinado Medo-Persa, entre os babilônicos, ele nasceu lá. E ele tinha uma função muito estratégica. Diz a Bíblia, eu aconselho você a ler esse livro, ele é um dos livros mais fantásticos sobre liderança que as Escrituras têm. Diz a história desse livro, a história de Neemias, que ele era copeiro do rei. Copeiro do rei não era uma pessoa qualquer. Ele era um cara de alta confiança do rei. E ele estava lá no palácio, estava tudo certo com ele. No palácio, uma vida rotineira, uma vida maravilhosa, sem crise e tal. E ele tinha uma função muito estratégica ali. Mas o que aconteceu? Ele se encontrou com irmãos, compatriotas que vieram até aquele lugar. E para construir uma vida melhor para alguém, você precisa se interessar por essa pessoa. Ele procurou. Perguntei pelos judeus. Ele perguntou, ele se interessou. Ele procurou ouvir. Para você, pus ali uma figurinha, né? Saber ouvir também é uma arte. Você, para construir uma vida melhor dentro da sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus pais, você precisa aprender a ouvir, você precisa se interessar. Você precisa olhar nos olhos das pessoas, como eu estou fazendo aqui. Você precisa largar o celular. O smartphone do lado, olhar nos olhos, né, Claudinha? Olhar nos olhos assim. E dizer, pois não, foi, filho? É mesmo. Isso é interesse, Mauro. Interessar-se. Ouvir. Ouvir as palavras, ouvir as intenções por trás das palavras, ouvir e analisar as expressões dos olhos das pessoas. Isto é interesse. Neemias fez isto. Ele se interessou. Ele foi procurar saber.
Se você quer construir uma vida melhor dentro da sua família, no seu casamento, com os seus filhos, você precisa se interessar pelas coisas deles. Amar é valorizar o que o outro valoriza. Então você e eu precisamos interessar. Neemias foi e perguntou: como é que estão os meus compatriotas? E Anani deu a ele uma notícia: olha, os que estão vivos estão em grande miséria e vergonha. Estamos em grande desonra. E tem mais: as portas e os muros de Jerusalém estão destruídos e tocaram fogo nas portas. Sabe o que isso significa? Nós estamos vulneráveis. Nós estamos numa situação de grandes insegurança. Alguma relação com o nosso país, meus irmãos? Nós estamos vulneráveis. Nós estamos aos sobressaltos. Vamos sair daqui agora, chegar em casa, podemos assistir um telejornal, qualquer aí, o mais famoso, de domingo à noite, e ter uma outra má notícia. Porque não vai parar. Que abriu. Então nós estamos aos sobressaltos. E como é que nós vamos mudar isto? Nos interessando pelas pessoas, nos interessando pelos nossos amigos, nos interessando pelos nossos familiares. Aí você vai construir uma vida melhor para o outro. E eu quero encerrar essa reunião aqui orando pela nossa nação. Porque, sabe, eu falava para o pastor Carlos Alberto hoje de manhã, às vezes eu percebo que nós estamos falando do Brasil como se nós não estivesse nele. Está ruim a coisa no Brasil, né? Como se fosse uma coisa lá. Eu não estou lá, não é comigo. Não é comigo. Cara, é com você. É conosco. Ah, mas eu não posso fazer nada. Você vai se ver com Neemias hoje como você pode. Você pode interessar. Segunda decisão que ele tomou. Depois que ele ouviu isso, ele parou para refletir. Ele não saiu decidindo nem fazendo. Nós erramos muito em não refletir sobre as coisas. Aliás, nós somos uma geração, como diz o Dr. Augusto Cury, da síndrome do pensamento acelerado. Não tem paciência para ouvir ninguém. Você começa uma frase, o cara já compreende. Calma. Todos nós somos, numa medida, sofremos disso. Nós precisamos refletir. Depois que ele ouviu, se interessou, tendo ouvido, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Então, sempre quando você ouvir algo de alguém, depois que você demonstrou interesse, ao ouvir, você precisa refletir. O que eu faço? Calma, vamos ao próximo passo. Qual é o próximo passo, Lucas? Nós vamos jejuar e orar sobre isto. São os 2 próximos passos. Segundo Crônicas, capítulo 20, narra a história de um rei chamado Josafá, rei de Israel, que num dado momento foi cercado, Jerusalém foi sitiada, ele era o rei. Ele recebeu as notícias que a coisa estava feia. A oração dele foi esta: Senhor, segundo Crônicas 20, 12, nós não sabemos para onde ir e nem o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E decretou um jejum e oração. Sabe, meus irmãos, nós somos, como disse alguém no passado, nós somos uma geração que desaprendeu a orar. Nosso imediatismo não permite que nós oremos. Jejuar, então, é outra coisa que muitos de nós perdeu o hábito. Nós queremos resolver tudo no prático, tudo no pragmatismo, tudo no fast food, aqui e agora. Não funciona assim. Aí você ouve, interessa-se, você ouve, não reflete,
e aí não toma, e toma decisões erradas, ou encaminha as pessoas para tomar decisões erradas, ou encaminha a sua família, você que é líder da sua casa, você que é pai, você que é mãe, ou você, mulher, que é influenciadora, a maior influenciadora da sua casa e do seu marido, porque a Bíblia diz que a mulher sábia torna o seu lar um paraíso, na versão da Bíblia Viva. A mulher tola destrói com as suas próprias mãos. Então você dá uma opinião, é isso mesmo, bem, vamos fazer isso. E não era para fazer isso. Porque sempre numa relação conjugal, quando nós conversamos, nós precisamos entrar num acordo. E quando você, esposa, não reflete, não ora sobre o assunto e apoia o seu marido numa decisão que é errada, vai sobrar para você também. Certo, mulheres? É isso não? Então, eu vou fazer. Mas homem é assim, você fala, não, bem, não vai fazer nada, vem cá. Dá a sua mão aqui, vamos orar. Vamos dobrar os joelhos aqui. Vamos dobrar os joelhos aqui. Vamos orar. E agora, já oramos, agora eu vou fazer. Não, bem, agora nós vamos jejuar. Essa semana, nós vamos jejuar. Mas, calma. Muitas vezes a situação está ruim, e nós nos precipitamos, ela fica pior. Tudo que está ruim pode piorar, certo? E tudo que está melhor pode melhorar. As nossas escolhas que vão determinar isso. Então Neemias disse assim, quando eu ouvi tudo isto, eu me interessei, eu ouvi, refleti, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que é jejuar? Aqui vai um alerta. O mundo moderno hoje que você pode jejuar de chicletes, né? Chiclete Adams, você só usa o Trident. Não, estou jejuando de Adams. Nem tem mais no mercado, né? Adams é do meu tempo. Aquele de caixinha que tinha 2 dentro, assim, que você fazia aquele barulhinho. Uma delícia. Jejuar é abster-se de alimentação. Jejuar-se é abster-se de prazeres para focar em Deus, na sua palavra e na oração. Simples assim. Não mudou nada. Ah, mas no mundo moderno, não mudou nada. Ah, mas será que precisa jejuar? Ora, se o Filho de Deus, o Cristo encarnado, não ousou começar o ministério dele sem jejuar 40 dias de alimento, porque ele tomou água durante esse tempo, imagine você. Tem um episódio lá em Marcos capítulo 9, que trouxeram para os discípulos de Jesus, um menino que era endemoniado. Ele era possuído por um espírito surdo e mudo, que quando se apossava dele, jogava pelo chão, e ele espumava pela sua boca, rangia os seus dentes, se contorcia todo, se debatia, se machucava. Trouxeram para os discípulos de Jesus. Jesus estava no outro canto lá, trouxeram para os caras. Eles oraram para o menino e o demônio não saiu. Olha que interessante. E a pergunta que esses dias eu me fiz, refletindo sobre esse texto, é: vocês acham que eles oraram em nome de quem? De quem? De Jesus. E por que não funcionou? Aí chegou Jesus. Chegou Jesus, o pai entregou os discípulos. Olha, eu trouxe meu filho aqui, seus discípulos, ó. Esse cara é fraquinho, hein? Tomaram um pau do demônio aqui e nada. Jesus falou assim, tá bom, traz o menino aí. Quanto tempo que ele está assim? Desde a infância. Desde a infância. Devia ser um adolescente. Ah, é? Olhou para aquele menino e repreendeu o espírito mudo e surdo. Saia dele agora. O menino se contorceu e ficou livre. Jesus levantou e foi embora. Os discípulos chegaram nele e falaram assim, Senhor, por que não conseguimos expulsar? E você chegou lá e... Aí Jesus deu a chave. Certa
casta, certo tipo, certa dinastia, certa potestade, certa influência maligna, não sai a não ser pela força do jejum e da oração. Isso significa que o jejum potencializa ao máximo a oração. E Jesus, ele era um nazireu, ele era um cara consagrado, separado, ele vivia consagradamente. Ele vivia de jejuns e vigílias, era a vida dele. Então ele tinha toda a autoridade na sua vida. Onde ele chegava, as coisas aconteciam. E ele disse lá em João 14 que nós podemos fazer estas obras que ele fez e fazer ainda maiores. Então, é conosco o negócio. Então, se você quer construir uma vida melhor na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, em qualquer área da sua vida, você tem que se interessar, você tem que refletir sim, mas você precisa orar e jejuar. E outra dica que eu quero acrescentar para você aqui, e a oração deve ser primícias no seu dia. Não comece o seu dia sem oração. Senão o seu dia começa torto. Ele começa entortado, não direita mais. Comece o seu dia com oração, com meditação na palavra. E separe tempos de jejum. Porque o jejum, uma das coisas que Deus tem me ensinado esses dias, por causa de alguns desafios que a gente está, o jejum, uma das maiores conceitos para mim, maiores revelações desses dias é que ele te dá foco e sensibilidade. Foco e sensibilidade. Você fica focado, porque você estabeleceu os alvos, você está focado ali. E como você está focado naqueles alvos, as suas percepções naturais e espirituais ficam sensíveis. E você discerne muito facilmente, por exemplo, uma confusão na sua frente que você deve evitar. Uma palavra dura que vem, uma crítica que vem, que é um ataque que você embarcava num outro momento, quando você está jejuando e orando, você fala assim, já sei de onde vem isso aí, calma, Osmar, calma. Deixa falar. E eu não embarco. E você não precisa embarcar também. Então você adquire foco, adquire sensibilidade espiritual e adquire autoridade espiritual. Quando você fala, as pessoas ouvem. Quando você fala a palavra de Deus, acontece o que está acontecendo dentro do seu coração agora, teu coração deve estar ardendo aí. Porque é a palavra de Deus que não volta vazia. E é o evangelho sendo pregado, e o evangelho é o poder de Deus. Mas isto custa. E nós somos uma geração de acomodados. A gente quer que alguém resolva para a gente o problema. Como eu costumo dizer aí, está com problema no casamento, você pega a mulher, leva lá para um terapeuta e fala assim, estou trazendo minha mulher aqui, ela está apresentando uns defeitinhos, vou deixar aí para você consertar para mim, tá bom? Pega quando? Semana que vem. Aí você vai saindo e fala assim, não esquece de mandar o orçamento para mim, que de repente não vale a pena. É assim que as pessoas estão querendo resolver seus problemas. É assim que os pais estão fazendo em relação aos seus filhos. Colocam na escola, pagam uma escola de alto valor para que o seu filho seja educado na escola. A escola não dá educação. Aí então eu vou para a igreja. Aí vai para o Comuna Kids. Bota lá os seus filhos lá e querem que ele entra... É seu filho, né? Então preciso cuidar. Ele entra assim, agitado. E você quer que ele saia batendo asas no final do culto. Se não sai assim, os professores do colégio não estão fazendo um bom trabalho. Eles são voluntários para servir você.
Está esquentando, Catalane. Aí eles são voluntários para servir você. Aí você fala assim, essa escolinha aqui é muito fraca. Fraco é você que não se interessa pelo seu filho, não olha no olho dele, não conversa com ele, não tem relacionamento com ele. E eu aprendi uma máxima na educação de filhos. Regras. Se você quiser anotar, é ouro que eu vou te dar, hein? Vale muito que eu vou te dar aqui. Ralei para aprender isso. Regras sem relacionamento gera rebelião. Relacionamento sem regra nenhuma gera anarquia. Você pode repetir para ver se você captou? Eu não vi ninguém anotando, poucas pessoas e tal. Vamos lá repetir então? Vamos ver se você captou. Não, começa primeiro. Regras gera o quê? Rebelião. Só regra, lei. Não pode. Gera rebelião. A rebelião do seu filho pode ser culpa sua. Por quê? Porque a estultícia, Provérbios 22:15, a tolice, a teimosia, a rebeldia já está dentro do coração dele. Está lá dentro. A maneira como você trata com isso é que vai manifestar-se ou não. Então, regras sem relacionamento gera rebelião. Agora, você é amiguinho do seu filho, amiguinho, dá tapa na sua cara, chama você de amigão, pá! Aí você acha graça, ai, meu filho, é engraçado. Vira uma anarquia. Os pais estão perdidos, não sabem o que fazer com seus filhos. Está uma anarquia estabelecida nas famílias modernas, porque não há regra nenhuma e não há relacionamento. Não tem as duas coisas. Tem que ter regra, tem que ter relacionamento. 2 R's. Vamos declarar quais são eles? Então nós precisamos fazer isto. E se nós não nos interessarmos pelos nossos problemas, ou pelo problema da nossa casa, da nossa família, nós quisermos que os outros resolvam para nós, pode parar. Pode parar. Seus relacionamentos, seus filhos, seu casamento, seu pai, ele não é um equipamento que você leva para o concerto e pede um orçamento para ver se compensa consertar, investir, senão é melhor trocar. As pessoas estão fazendo isso hoje, porque não tem paciência para orar, não tem paciência para ouvir. Não se interessa, não reflete sobre a situação. Talvez o problema gerado entre vocês não seja o problema do outro, o problema esteja em você. E você que precisa mudar. Você que precisa se construir de outra forma. Então nós precisamos estar atentos a isto. E isto vai através do jejum e da oração. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Porque a oração é um diálogo. A oração não é um monólogo, não é uma reza. Na oração você pega as escrituras, leva com você. De preferência de papel, porque se levar o telefone, entra o WhatsApp, a tentação da rede social é grande. Larga o telefone para lá. Leva a Bíblia no papel. Dobra os seus joelhos e fala, Pai, tudo o que eu preciso está aqui. Mas é muita coisa, eu preciso de algo específico para esse momento. Fala comigo. Fala comigo. Oração é um diálogo. Quando você constrói esse relacionamento com Deus e você está jejuando e orando, você adquire, como eu já disse, foco, você fica focado nisso.
você vem no pacote sensibilidade, e autoridade. O jejum te dá foco, sensibilidade e autoridade. A autoridade é poder, a autoridade é segurança. É segurança. É como conta essa história sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero conta uma história a respeito de uma experiência que ele teve. Ele foi deitar-se, momento de descansar. Ele assoprou a lamparina, ela apagou, colocou do lado no criado mudo do seu lado. De repente ele percebeu algo acontecendo no seu quarto, um movimento, algo estranho acontecendo. Ele falou: olha, estou sozinho aqui, que negócio que é esse? Acendeu a lamparina, levantou assim, acesa. A hora que ele levantou, assim, sentou na cama, levantou, ele viu o próprio Satanás no pé da cama dele. O que você acha de você encontrar Satanás hoje no pé da sua cama à noite? Eu vou orar para que isso não aconteça com você. Sabe o que o Martinho Lutero fez? Ele levantou essa lamparina, olhou assim. Ah, é você que está aí? Achei que era a gente mais importante. Deitou e dormiu. Deve ter sido um tapa na cara do diabo, né? Desmoralização total. Hein, Edson? Imagina, o capeta falou: meu, o que é isso? Está vindo bagunça aqui agora? Ninguém me respeita mais. Sabe por que ele fez isso? Autoridade. Você imaginou Jesus estressado diante de um demônio? Meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Não, filho, vem cá. Quanto tempo ele está assim, pai? Quanto tempo ele está assim? Ah, desde criança. Ah, é? Vem cá, filho. E o menino, vem cá. Em nome de Jesus, em meu nome, né? Saia dele agora. Abraçou o menino, entregou para o seu pai. Autoridade. Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Vou encerrar contando uma história. Quando eu era líder de jovens, eu estava com os jovens ali em cima, estou com a veia jovem hoje aqui plugada, né? O foco está na moçada. Eu era líder de jovens nessa comunidade, eu estava numa reunião aqui, um MAG aqui de sábado. Saí nesse portão, que eu saí, tinha uma mulher desesperada aí na porta. Falei assim: tem um pastor aí? Eu falei: não, eu não era pastor. Eu falei: não tem. Eu falei: por quê? O que está acontecendo? Quem a gente pode ajudar? Estava aí uns jovens saindo assim, né? Eu tinha 26 anos, dado meu filho provavelmente, 26, 27 anos. E ela falou: olha, tem uma pessoa passando mal na minha casa lá. Minha tia frequenta aqui, eu queria levar algum pastor para orar lá. Falou: nós não somos pastores, mas se ela quiser, a gente pode ir lá orar. Ai, por favor. E a mulher foi, era aqui embaixo na Manchester, nós pegamos o nosso fusquinha aqui e fomos atrás. Chegamos lá na porta da casa e eu ouvi uns estrondos, um negócio estranho acontecendo. Eu falei: ih, caramba, o que será que está acontecendo aí? Estava eu, o pastor Marcos Marciano e um outro irmão, que eu não vou citar o nome dele, que ele está ausente, e ele que é o personagem principal na história. Na hora que nós descemos na casa, abrimos o portão, eu vi a urro lá dentro, que parecia que tinha um leão lá dentro. Na hora que nós íamos entrando, eu falei: vamos lá, gente, vamos lá, é demônio, vamos expulsar esse demônio aí. Meu amigo, outro amigo, não, o Marcão, que está lá em São Bernardo, falou assim: Osmar, não vou entrar não. Falei: por quê? Minha vida não está muito em dia, não vou não. Vou ficar aqui no carro e orando de longe. Eu falei: então fica aí. Eu entrei para dentro lá, caí para dentro da casa. E aí eu tinha a escola do Carlos Alberto Bezerra de expulsar o demônio aqui, né? Procurei manter a calma, não tinha a experiência que eu tenho hoje, óbvio, não tinha revelação, não tinha nada. Tinha uma boa vontade e meti a cara. Ao que cheguei lá, a moça no sofá, toda em... Falei: como é que é o nome dela? A hora que eu falei como é que é o nome dela, ela voou no meu pescoço. Eu catei ela no ar. Ainda bem que ela era magrinha, né? Mas foi uma luta.
Mas, nossa, em nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus, ela foi liberta. Mas ela estava terrivelmente demoniada. Eu não era pastor, era um jovem, era um líder de célula como vocês aqui, mas eu criei que ele tinha me dado essa autoridade. Então, quando você concebe isso na sua vida, quando você se interessa pelas pessoas, interessa pelo problema, reflete sobre o problema, você ora e jejua, Deus te dá foco, te dá sensibilidade e te dá autoridade. Fazendo isso, você construirá uma vida melhor para você e construirá melhor para os outros, porque foi isso que exatamente que Neemias fez. O restante dessa mensagem você vai ler no livro de Neemias. Vamos ficar em pé.